dia nós vamos continuar o nosso culto a Deus, conversando sobre a revelação de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a paciência dele, não é? E a gente está aproveitando os Salmos para conhecer melhor os Salmos e conhecer melhor essa revelação de Deus. O que é que temos visto até agora? Olha, somente o Salmo 19 e o Salmo 23, a gente pode ver como completamente coerentes com Jesus, coerentes com o ensino de Jesus, com a vida, o testemunho de Jesus Cristo. Os demais salmos, né, a maioria totalmente incoerente a Jesus ou com muitas partes incoerentes a Jesus, muitas. Né? Então, mas o Salmo 19, então estamos, né, fazendo descobertas. E o Salmo 23, tá? Esses são salmos que, do começo ao fim, a gente pode ver a presença do Senhor, o ensino de Jesus, o testemunho de Cristo, a revelação em si nesses dois salmos. Tá? Hoje a gente vai ver o Salmo 24. Vamos analisar o Salmo e ver o que é que a gente pode, né, meditar, refletir sobre o ensino dele. Tá bom? Então vamos ver aqui, Salmo 24, aqui está ele. A gente vai ler, o título dele é A Vinda do Rei da Glória. Claro que esse título não é o original, tá? Esse título é atribuído pelos tradutores. É um jeitinho para dizer que o salmo é messiânico. Na verdade, né, ele não tem nada disso. O salmista, aí tem Salmo de Davi, a gente já viu, pode ser salmo escrito por Davi, ou salmo que Davi mandou alguém escrever, ou alguém escreveu como se fosse Davi, ou também tem o sentido de alguém escreveu sobre Davi, tá? Então tem esses sentidos e, né, não necessariamente foi escrito por Davi. Então vamos analisar o Salmo. Ele diz assim, versículo 1: Ao Senhor pertence a terra e sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e sobre os rios ele afirmou: quem subirá ao monte do Senhor e quem ficará de pé no lugar de sua santidade? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma para as coisas vãs, nem jura enganosamente. Este receberá dos que o buscam, dos que procuram a sua face, a geração de Jacó. Levantai, portas, vossas cabeças, e levantai-vos vós, entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, portas, vossas cabeças, e levantai-vos vós, entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Olha, já de começo a gente já vai contrariar o título. A vinda do Rei da Glória? Não está falando nada de vinda do Rei da Glória. Está falando aqui nessa parte final, está falando sobre a entrada do Rei da Glória, né? Mas na eternidade. Abram portas eternas, né? Para que entre o Rei da Glória. É uma linguagem poética, mas não está falando de vinda, não. Está falando de entrada, tá? Então, vamos analisar aqui o que é que a gente pode ver desse texto. Entre as coerências com Jesus, vamos ver o que há de coerente com o ensino de Jesus, tá? Versículo 1 e 2.
Ao Senhor pertence o universo e os que habitam no mundo. Coerente com Jesus, né? O salmista reconhece o Criador e seu poder e o domínio sobre tudo e todos. Principalmente pelo fato de ter sido o Criador de tudo e de todos. Tá? Então, esse aí é coerente, né? O reconhecimento de que Deus, a ele pertence todo o universo, todo o mundo, tudo, não é que existe sobre a terra. Tá bom? Ele é o dono, ele que criou. Então, isso aí é positivo e está coerente com o ensino de Jesus. Versículo 7 e 9. Diz assim: abram caminho para a chegada do Rei da Glória. Abram caminho, abram os portões, abram, né, as entradas, permitam que ele passe. Então, abram caminho para ele. Crendo no contexto seguinte, né, a gente crendo no contexto seguinte, que o salmista está mencionando sobre Deus e não o rei, o ungido, não Davi, mas o próprio Deus, tá? Então, crendo nisso, ele orienta todos em todo o mundo para que abram alas, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso está para passar. Entende? Então, crendo que se trata de Deus, não de Davi, não é? Então, isso é coerente com o ensino de Jesus, tá? Agora vamos ver o que há de incoerência com o ensino de Jesus. Versículo 3. Quem é digno de subir ao monte do Senhor e estar diante dele? É a palavra do salmista. O salmista volta a defender a ideia prepotente de que Deus habita no Monte Sião, em Jerusalém, no meio de um povo que é seu, em detrimento de outros povos no mundo. Ele é nosso, ele pertence a nós, não a vocês. Entendeu? Coisas que nós também repetimos, né? A gente repete muito isso, de uma maneira ou outra. A gente passa o tempo todo crendo que Deus é nosso, não é dos outros, não é de outra religião, não é de outros que praticam ou creem de maneira diferente da gente. É só nosso. Quem quiser estar com Deus, deixe tudo lá e venha para cá. Então a gente repete isso, né? Essa prepotência infantil, criancice que a gente repete, né? Então é a mesma coisa. E isso é incoerente com Jesus, porque Deus amou o mundo todo, de tal maneira. Não é uns não, não é alguns não. Todo mundo, sem exceção. Então ele não pertence a um grupo, ele pertence a todos. Tá? A segunda incoerência com Jesus, versículo 4. Só tem condição de estar diante de Deus quem é limpo de coração e não jura enganosamente. Tá? Só tem condição de estar diante de Deus quem é limpo de coração e não jura enganosamente. Se o salmista conhecesse Jesus ou o Deus da revelação, entenderia que ninguém é digno de estar diante de Deus. Talvez muito menos Davi e o time dele. Ninguém tem condição de estar diante do Senhor, né? E este critério usado é o critério de que só quem tem condição de estar diante do Senhor é quem tem coração limpo e não jura enganosamente. Esse critério usado é pequeno demais nesse sentido. Entendeu? Então, se ele conhecesse Jesus,
ele não falaria uma tolice dessa, uma religiosidade hipócrita dessa. Tá bom? Esse é a segunda incoerência. A terceira incoerência, versículo 5. O puro de coração recebe a bênção do Senhor e sua justiça. O que não é verdade, pois ninguém é puro de coração a este ponto. Porém, o ensino de Jesus faz entender que o Senhor Deus, nos dá um coração purificado e para sempre perdoado, quando nascemos de novo com a ajuda dele e nunca por nós mesmos. Então, eu posso ter, você pode ter um coração puro, mas não é por mérito nosso, não é porque somos melhores do que os outros, mas porque o Senhor Deus tem operado mudanças, primeiro perdoou e depois tem operado mudanças para que a gente fique cada vez mais parecidos com Jesus. Quem é que está fazendo isso? Meu esforço? Minha luta? Minha determinação? Não. Jesus. Por que ele está fazendo em mim e não faz nos outros? Ele só faz em todos que permitem. Todos que querem e permitem. Entende? Eu posso até querer, mas se eu não permito, ele não faz. É o caso do joio. O joio até quer, mas não permite. Então isso faz com que o joio, né, não seja nova criatura, não seja ovelha, apesar de ser muito interessado na religião. Entende? Então, muito bem. Essa é a terceira incoerência. Quarta incoerência com Jesus no Salmo 24. Versículo 6. Somente a geração de Jacó, muita prepotência, somente a geração de Jacó é pura de coração. Versículo 6. Não é verdade. O próprio Jesus chamou a geração de Jacó de filhos do diabo. Só são puros de coração todos os nascidos de novo pela operação do Espírito. E estes estão em Israel e em outros povos, no judaísmo e em outras religiões. Por isso Jesus tinha outras ovelhas fora daquele rebanho cristão. Entendeu? Então, não é geração de Jacó, é todo, geração de Jacó ou não, que passa pelo novo nascimento, operado pelo Espírito. Tá bom? Então, essa é a quarta incoerência, o versículo 6. Versículo 8 e 10 é a quinta incoerência do Salmo 24 com Jesus. O Rei da Glória é o Senhor poderoso na guerra. Sai para lá, guerra, matança, genocídio. Sai para lá, incoerência com Jesus. O salmista não está falando do mesmo Deus de Jesus que é de paz e de amor, até com inimigos. Ele está falando do Deus que Moisés entendeu. O Deus guerreiro, lutador, matador, genocida, que ama ver a morte dos que ele considera inimigos e que são muitos, o Deus de Moisés. Entendeu? Então há uma grande, enorme, um abismo, não é, de incoerência com o ensino de Jesus. O Deus de Jesus ama. O Deus de Moisés mata. O Deus de Jesus abre os braços. O Deus de Moisés fecha os braços. São totalmente diferentes. Ok? Então, muito bem. Mas Moisés foi salvo, será? Foi. A Bíblia diz que sim. Então, veja que
apesar da nossa ignorância em relação a Deus, o Senhor é misericordioso. Do mesmo jeito que salvou Moisés com toda, toda a distância do verdadeiro conhecimento de Deus, ele também salva outros tantos fundadores de religiões aparentemente muito distantes de Deus. Que coisa, né? Já parou para pensar nisso? Se Moisés entrou no céu, e entrou, muito pouca coisa impede alguém de entrar. Só quem não passa pelo novo nascimento. Pode botar outro nome qualquer, tá? Em cada religião tem o nome próprio para cada uma dessas experiências, cada uma dessas situações. Mas é um novo nascimento. Tá? O que nós chamamos de novo nascimento, em outro lugar pode chamar de outros nomes, mas é essa resultado dessa ação do Espírito na vida de uma pessoa. Tá bom? Muito bem.